Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. Mais de 365 mil roubos e furtos foram registrados entre janeiro e maio deste ano só no estado de São Paulo. O celular lidera o ranking de ocorrências. Hoje, 2 homens foram presos e um menor apreendido depois de participarem de um arrastão em Pinheiros, na zona oeste da capital. Os suspeitos foram encontrados dentro de uma loja. Um deles ainda tentou fugir, mas foi detido. Pelo menos 7 pessoas foram vítimas dos assaltantes. Eles roubaram anéis de ouro, celulares e depois ainda tentaram extorquir as pessoas para conseguir mais dinheiro. Com o trio, a polícia encontrou uma arma, munições, uma máquina de cartão, dinheiro, celulares e outros objetos de valor. O celular é o item que está no topo do ranking de furtos e roubos em São Paulo. O número de ocorrências é mais do que o dobro do de veículos, que é o segundo colocado. E representa quase 1/3 de todos os casos de furto e roubo registrados no estado do começo do ano para cá. O celular hoje ele serve para tudo, e principalmente dados bancários. Dados bancários, movimentação bancária, financeira. Ele vai entrar na sua conta e vai acabar, às vezes, até limpando a sua conta usando o seu próprio celular. Dados do Portal da Transparência da Secretaria da Segurança Pública mostram que entre janeiro e maio deste ano foram mais de 364 mil casos de roubos e furtos no estado. Só de celulares são 97.310 ocorrências. De veículos, pouco mais de 45 mil. E depois de carteira de identidade, fios e cabos e dinheiro. O celular que a Sheina usa para trabalhar e estudar substitui o anterior, que foi furtado dentro do ônibus sem que ela percebesse, enquanto estava a caminho do serviço. Dentro do ônibus, eu não usei o celular, eu guardei dentro da bolsa. Então, provavelmente, no tempo que eu fiquei esperando perto da escada para descer do ônibus, é que aconteceu. Ela acionou a seguradora, mas não teve ressarcimento. O seguro analisou como furto simples e por isso eles não devolvem. Este especialista em segurança diz que, ao perceber uma atitude suspeita, é fundamental acionar a polícia. A própria comunidade, a comunidade em si, tem que se movimentar, estar atento ao que está acontecendo ao seu redor e acionar a polícia para que a polícia, aí sim, tome uma providência. A Secretaria da Segurança Pública diz que de janeiro a maio deste ano, 271 pessoas foram presas e 3.215 celulares recuperados. Veja agora outros destaques do dia. 500 pessoas morrem por ano com linhas de cerol. Acidentes aumentam durante férias escolares. 3 suspeitos são presos em esquema de invasão de sistema bancário. Marinha entrega doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ex-técnico da seleção, Dunga, e a esposa ficam feridos em acidente de carro. Morre Tobias, o goleiro que tirou o Corinthians do jejum de 23 anos sem títulos. Nos Estados Unidos, som de tiros interrompe discurso de Donald Trump e ex-presidente é retirado às pressas do palco. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. Estamos juntos para você conhecer detalhes de uma emergência durante a corrida à Casa Branca. O ex-presidente Donald Trump foi retirado agora há pouco, às pressas, de um comício na Pensilvânia, depois que disparos foram ouvidos aí nesta arena em que Trump discursava. Os sons de tiros acabaram interrompendo o discurso. Trump rapidamente leva a mão à cabeça e vai para o chão. Instantes depois, agentes do serviço secreto protegem Trump e imediatamente vão retirá-lo do palco. Eles buscam ali um momento de maior segurança, checam se o autor dos disparos, pelo menos é isso que as agências internacionais falam neste instante, ainda estava ao redor, fazem uma checagem do palco e vão retirar Trump em segurança para um carro blindado. Assim como no Brasil, ex-presidentes nos Estados Unidos também têm apoio do serviço secreto e da segurança. Bom, o Trump saiu do palco com a cabeça sangrando. Ele leva a mão até a orelha direita e exibe o sangue para a plateia.
Você vai acompanhar ainda nesta edição do Jornal da Record todos os detalhes sobre o que pode ter sido um atentado durante o discurso de Trump na cidade de Butler, no norte dos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Há um instante em que ele mostra a mão, o punho cerrado para a plateia, diz que está bem e vai ser retirado dali para um carro blindado pelos agentes do serviço secreto. Repito, isso aconteceu há poucos minutos e o Jornal da Record vai mostrando para você detalhes ainda nesta edição. De volta ao Brasil, a polícia do Rio de Janeiro prendeu 3 suspeitos de participação no esquema de invasão de sistema bancário. Olha, esse grupo estava aliciando funcionários e pagava até R$100 mil para receber senhas dos clientes. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos do Rio estiveram em vários pontos da região metropolitana. Computadores e outros equipamentos foram apreendidos na segunda fase da operação. Entre os 3 presos neste sábado está Reinaldo Leon Barbosa da Silva, conhecido como Reizinho. Ele é considerado chefe do grupo criminoso pela Polícia Civil do Rio. Principal articulador e operador aqui no Rio de Janeiro, responsável por montar as equipes de instalações, responsável pelas movimentações financeiras. A quadrilha aliciava funcionários do banco para facilitarem a prática do crime cibernético. Os suspeitos pagavam R$10 mil para instalar um dispositivo no sistema de dados da instituição e até R$100 mil para receber senhas de acesso às contas. Com essas informações, os criminosos trocavam os dados cadastrais dos clientes e pediam empréstimos. O dinheiro era retirado em caixas eletrônicos. A quadrilha também agia em outros estados, como São Paulo, Paraíba e Ceará. Há pouco mais de 2 meses, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um eletricista terceirizado foi preso numa agência bancária após instalar um aparelho nos cabos de internet para roubar dados. Vinícius Tobias confessou que foi recrutado pelo grupo e que ganhava R$10 mil por instalação. Os alvos são investigados por associação criminosa e invasão de dispositivo eletrônico. Em nota, a instituição bancária informou que possui processos estabelecidos para monitoramento e apuração de fraudes contra a instituição e que colabora com as investigações do caso. A Polícia Federal fez mais uma operação contra empresários suspeitos de contrabandear cerca de 500 mil celulares nos últimos 5 anos. Os produtos irregulares eram comprados no Paraguai e vendidos no Distrito Federal. O esquema movimentou cerca de R$1 bilhão desde 2022. Hoje, agentes da Receita e da Polícia Federal encontraram um depósito em Brasília, onde os aparelhos estavam estocados. No local, havia centenas de celulares e dinheiro em espécie. Na quarta-feira, na primeira fase da operação, os investigadores já tinham recolhido mais de 1.300 celulares, avaliados em R$2 milhões. Os produtos que vinham do Paraguai eram vendidos irregularmente em shoppings e na principal feira de produtos importados da capital federal. Quando chega aqui no DF, a gente se depara com uma extensão, uma importância tão grande em volume de mercadorias e também de volume de recursos movimentados, é o momento exato para a polícia e a Receita atuarem e realmente atingirem o crime organizado e atacarem o patrimônio desse tipo de delito. De acordo com a Polícia Federal, o grupo abria empresas de fachada, comprava os celulares e os repassava sem notas fiscais e sem recolher impostos. Os aparelhos também não possuíam o selo da Anatel, que é obrigatório, inclusive para garantir a segurança do cliente. Na primeira etapa da operação, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 6 estados e no Distrito Federal contra 51 empresários e doleiros suspeitos de integrar a organização criminosa. Foram bloqueados bens, imóveis e contas bancárias no valor de R$300 milhões. Os suspeitos devem responder por associação criminosa, descaminho e lavagem de dinheiro. É importante ter essa repressão a esses crimes. O crime de descaminho é um crime danoso que traz prejuízos à economia nacional, à concorrência desleal, de fato, e há ligações com diversos outros crimes.
Fuzileiros navais estão na região das Ilhas, em Porto Alegre, para entregar doações às famílias atingidas pelas enchentes. Os donativos chegaram de navio a Rio Grande, no sul do estado. O que se vê em algumas regiões da capital gaúcha ainda é muita destruição. Moradores da região das ilhas seguem dependendo de doações, principalmente de água. Neste sábado, um carregamento chegou ao local e foi distribuído por um grupo de 20 fuzileiros navais. Hoje nós fizemos uma entrega de mantimentos aqui, onde nós trouxemos material que veio de navio de Rio Grande, especialmente essa região das ilhas, onde ainda tem locais ainda alagados. Hoje também foram entregues 250 marmitas doadas por voluntários. Por aqui, toda a ajuda é bem-vinda. Fundamental importância, sim, aqui para nós e para os moradores. Hoje eles estão passando de casa em casa para ver a necessidade das pessoas. Aqui na Ilha do Pavão, uma das regiões mais atingidas da capital gaúcha, moravam cerca de 130 famílias. E todas precisam de ajuda. Muitas perderam as casas e tiveram que se mudar. Cristiano morava aqui com a esposa e 2 filhas há 3 anos. A casa ficou completamente destruída e, quando pode, ele vem buscar algum tipo de auxílio. Pego alguma coisinha de doação, pego uma água, uma cesta básica, quando eu consigo pegar alguma coisa, né? Mas não é aquilo todo dia que eu consigo pegar, né? Quase 2.400.000 gaúchos foram afetados pelas chuvas. 182 pessoas morreram e as autoridades ainda buscam por 29 desaparecidos. Mais de 94 mil toneladas de resíduos já foram retiradas das ruas de Porto Alegre. A Marinha também colabora com a limpeza dos escombros e revitalização de locais públicos, principalmente na região das ilhas. Como há previsão de chuva intensa para todo o fim de semana, os moradores temem novas cheias. A gente já fica olhando, né, para a direção da rua ali do bueiro para ver se o rio já está saindo para fora. A gente ainda está com esse pânico de voltar a inundar. O medo fica, né? O medo fica de eu fazer uma casa melhor e vir outra água e levar de novo. A polícia de Minas Gerais investiga um acidente entre um trem e um micro-ônibus escolar. Olha, segundo a empresa que administra a ferrovia, havia sinalização no local e o maquinista cumpriu os procedimentos de segurança. Ainda assim, 10 alunos tiveram ferimentos leves. O vídeo, feito logo depois do acidente, mostra o desespero dos estudantes. Eles estavam a caminho da escola quando o veículo bateu em um trem neste cruzamento na cidade de Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. 10 alunos tiveram ferimentos leves e foram levados para uma unidade de saúde da região. O local do acidente possui placas de sinalização, mas não tem cancelas. Segundo a empresa que administra a ferrovia, o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança, como velocidade compatível com o trecho e acionamento de buzina. Mas o motorista do micro-ônibus se arriscou na travessia e o veículo foi atingido pelo trem. O motorista do micro-ônibus foi ouvido pela Polícia Militar no local do acidente e depois liberado. O caso está sendo investigado. Sempre vejo a sinalização, sempre escuto o barulho. Tem uma passagem mais na frente, ele buzina. Quando vai chegando aqui naquela curva ali, ele buzina. Desrespeitar a parada obrigatória em cruzamentos como este é uma infração considerada gravíssima, com multa de quase R$300 e 7 pontos na carteira de habilitação. Em Minas Gerais, estado com a maior malha ferroviária do país, os flagrantes de imprudência são frequentes. Em março, um carro foi arrastado por uma composição em Bambuí, região central do estado. Toda passagem de nível, primeiramente, ela tem que ser sinalizada, com sinalização visual, né, luzes intermitentes, além da buzina do trem. A gente fala de mais um acidente envolvendo estudantes. 26 alunos ficaram feridos depois que um ônibus escolar caiu num rio em Santa Catarina. O motorista dirigia alcoolizado e está internado.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o ônibus tomba e cai no rio, na cidade de Aurora, em Santa Catarina. Os estudantes de 6 a 18 anos foram resgatados e levados para hospitais da região. Alguns estavam com hipotermia. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista de 36 anos realizou o teste do bafômetro, que apontou que ele estava bêbado. Em Rondônia, o baixo nível dos rios preocupa. A navegação noturna no Rio Madeira já está suspensa. E no interior do estado, os moradores já começam a sentir os efeitos da estiagem severa. Ouro Preto do Oeste, no interior do estado, pode registrar falta de água nos próximos meses. É que o nível do rio Boa Vista, responsável pelo abastecimento de mais de 9.000 casas, segue baixando. Nós já nos antecipamos e construímos ali essa nova contenção, né, abaixo do nosso tubo de sucção, para poder aumentar o nível do reservatório e, consequentemente, a gente tem a água para poder rebombear novamente para a nossa captação. A estiagem mudou também o cenário do Rio Machado aqui em Ji-Paraná. Para vocês terem uma ideia, eu estou caminhando no leito do rio, algo que seria impossível há cerca de 2 meses. É que o nível do Machado está a 50 centímetros de atingir a cota histórica de 6 metros, registrada em setembro de 2021. Se continuar baixando, se continuar seco dessa forma, a gente pode ter algum tipo de transtorno com falta de água, com igarapés que podem secar, com poços que podem secar. As pedras estão por todas as partes e dificultam a vida de quem sobrevive exclusivamente do rio. Pescador há pelo menos 3 décadas, seu Manuel conta que por causa da estiagem, tirar o sustento da família está cada vez mais difícil. Para nós é muito preocupante a gente ver aí a situação do Rio Machado nesse período já com a água muito baixa. Então é muito preocupante, porque ainda tem mês de agosto, setembro pela frente, outubro, que é o mês que mais seca o rio, né? Em Porto Velho, o Rio Madeira chegou nesta semana a 3 metros e 42 centímetros. Está bem abaixo da média para esta época do ano, que deveria ser de 5 metros. A Marinha suspendeu a navegação noturna e a Prefeitura decretou situação de emergência. Este meteorologista alerta que a estiagem no estado deve ser ainda mais intensa esse ano. A gente está associando essa forte seca às águas mais aquecidas do Oceano Atlântico Tropical Norte. Inclusive pode até superar o recorde de 2020 e também de 2005, que foram anos que ocorreram fortes secas aqui na Amazônia. A gente acredita que o mês de agosto, podendo se estender até setembro, essas chuvas devem ficar bem abaixo do normal em toda a região. A gente espera que as chuvas devem voltar a se normalizar na nossa região, acredito que lá para outubro ou novembro. A diminuição das chuvas e, consequentemente, este cenário de estiagem severa se agrava em áreas da região norte do Brasil durante o verão amazônico. A Lidiane Sayuri já está aqui com mais detalhes. Oi, Lid, boa noite para você. Oi, Camila, boa noite para você. Boa noite, Edu, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos entender como funciona este fenômeno. O verão e o inverno amazônico são determinados por um sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência Intertropical, a ZECIT. Esse sistema é responsável pela produção de chuva nas regiões norte e nordeste do país. É um cinturão de nuvens formado a partir do encontro de ventos na região do Equador e que envolve todo o globo terrestre. Além dos ventos, as altas temperaturas dos oceanos também influenciam o posicionamento e a intensidade da zona de convergência intertropical. Com a chegada do inverno no hemisfério sul e o resfriamento gradual dos oceanos, a ZECIT migra para o hemisfério norte. As chuvas sobre a Amazônia reduzem e a temperatura do ar aumenta. Por isso, o período entre julho e novembro é conhecido como o verão amazônico. Camila, Edu, eu volto com vocês. Obrigado, Lidiane. E olha aqui, a gente volta com informações direto dos Estados Unidos sobre um ataque durante um comício que feriu o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Nós temos imagens do estado da Pensilvânia no momento em que Trump falava. Barulhos semelhantes ao de tiros são ouvidos. Ouça conosco. Ele falava sobre política interna na corrida à Casa Branca.
a cidade de Butler, 2, 3, 4 disparos são ouvidos. Imediatamente, Trump coloca a mão no ouvido direito e vai ao chão. Os agentes do serviço secreto que escoltavam o ex-presidente sobem no palco. Esse é um momento muito delicado da corrida à Casa Branca. Mais um disparo foi ouvido depois que Trump já estava protegido no chão. Ouça conosco. Isso aconteceu há menos de uma hora no estado da Pensilvânia, no norte dos Estados Unidos, um dos mais importantes estados na corrida à Casa Branca. Esta cidade de Butler é uma cidade de menos de 50 mil habitantes, majoritariamente republicana, por isso o comício neste local. E o que chamou a atenção é o tempo que os agentes do serviço secreto ficaram no chão, guardando o ex-presidente americano antes da decisão de retirá-lo de lá. Eles precisavam saber se alguém mais já havia contido o autor do ataque. Até agora não temos detalhes sobre isso. E nesse instante, durante a fala, Trump tinha falado menos de 20 minutos, era o começo da fala dele, quando os agentes do serviço secreto levantam o ex-presidente, visivelmente abalado, mas ele faz questão de aparecer para a plateia. Isso é que chamou a atenção. Ele faz questão de dizer que está bem. Ele vai levantar o punho cerrado para a plateia e, em seguida, a plateia o aplaude, aliviada por saber que ele está bem, só que até então nós não sabíamos que Trump havia sido ferido. Ele, em seguida, com a imagem chega um pouquinho mais perto, a gente consegue ver que o rosto dele sangrava do lado direito. Temos informações daqui a pouco ao vivo dos Estados Unidos, mas você também vai ver conosco já já sobre o atendimento médico a Trump que foi feito ali neste carro e como é que fica a corrida à Casa Branca. Mais detalhes agora, né, Camila? Exatamente, Edu. Uma investigação já está em curso, isso segundo informações do Serviço Secreto americano. E o que a gente vai saber é o que aconteceu logo depois dessas imagens. A gente conversa ao vivo com o repórter Vandrei Pereira, dos Estados Unidos. Vandrei, boa noite para você. O que se sabe até agora, hein, Vandrei? E qual o estado de saúde do Trump? Oi, boa noite, Camila, Edu, muito boa noite a todos. Pois é, a gente está às vésperas, né, da convenção republicana que começa nessa segunda-feira e, de repente, uma possibilidade de um atentado, né, a um ex-presidente, a um candidato às eleições dos Estados Unidos realmente preocupa muito, nesse momento, toda a campanha eleitoral. O que se sabe até o momento, a mídia americana vem dizendo que o ex-presidente Donald Trump está bem. Essa é a frase que todos os jornalistas têm comentado aqui e muito provavelmente está partindo da campanha do ex-presidente Donald Trump, de que ele está bem. Nas imagens, né, a gente vê que ele foi ali acudido, né, por toda aquela estrutura do serviço secreto, havia também homens ali do exército, toda uma estrutura de segurança, ele foi acudido e levado para o carro. E ele demonstra, né, ele faz questão de demonstrar ali nas imagens, como a gente viu, ele levanta o braço e mostra ali, aparentemente, que está bem. Não se sabe exatamente o que aconteceu, o fato é de que há uma grande possibilidade de que todas aquelas pessoas que estavam ali naquele comício, naquela área, né, havia centenas, talvez milhares de pessoas ali assistindo aquele comício do Donald Trump na Filadélfia, tenham passado sim por um scanner, tenham passado sim por uma revista, né? Afinal de contas, o Donald Trump é um ex-presidente, ele possui aí o serviço secreto e ninguém, a gente sabe disso como jornalista, não é possível entrar numa área próxima ao Donald Trump sem passar por uma revista. Mas ainda não se sabe se foram tiros e de onde esses tiros podem ter partido. Edu e Camila, a gente continua acompanhando por aqui. Tá certo, a gente conversa daqui a pouco mais, Vandrei, até já. É um mistério e uma emergência, né? Daqui a pouco a gente vai acompanhar mais informações sobre isso, mas resta dizer que o Serviço Secreto teria efetuado prisões nos últimos minutos. A gente vai confirmar isso e trazer para você ao vivo enquanto a notícia acontece. Então, já, mais informações sobre os disparos num comício que acabou ferindo o ex-presidente Donald Trump. Exército de Israel cobra apoio da ONU para envio de ajuda humanitária a Gaza. Militares afirmam que donativos aguardam transporte. Morre um dos ídolos do Corinthians, o goleiro Tobias, da conquista do Paulistão de 77, que tirou o time da fila de títulos após 23 anos.
Estamos de volta para você saber que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o que está sendo considerado um ataque ao ex-presidente Donald Trump durante um comício de campanha no estado da Pensilvânia, no norte dos Estados Unidos. Biden não teve eventos de campanha neste sábado e, repito, ainda não se manifestou oficialmente sobre o que você está vendo na tela do Jornal da Record nesse instante, algo que aconteceu há menos de uma hora. Estes barulhos de tiros, um ferimento de raspão do lado direito do rosto de Trump, o corre-corre do serviço secreto para retirá-lo de lá em segurança. Trump está bem. Se foram efetivamente disparos de arma de fogo, atingiram o ex-presidente de raspão. O serviço secreto já começou uma investigação, como você viu no bloco anterior aqui do Jornal da Record. O líder do Partido Democrata nos Estados Unidos, Hakeem Jeffries, disse num comunicado que está rezando pelo ex-presidente. Afirmou ainda que os Estados Unidos são uma democracia e que a violência política é inaceitável. O serviço secreto diz que tomou todas as providências e que Trump, repito, está bem. Havia um detector de metais, vários, na verdade, para a entrada desse evento. Então, armas de fogo não deveriam ter ingressado no evento. Informação que o Vandrei Pereira trouxe mais cedo é que o ex-presidente Trump está bem. Ele foi atendido ali por numa emergência local, uma ambulância, foi levado pelo serviço secreto. A gente vai voltar a falar com o Vandrei Pereira direto dos Estados Unidos. Vandrei, quais são as últimas informações que você apurou? Isso mesmo, Camila, Edu, a gente volta a falar aqui dos Estados Unidos acompanhando todo esse incidente, né, que aconteceu durante um comício. O ex-presidente Donald Trump vem fazendo vários comícios, né, participando de várias campanhas pelos estados americanos a caminho da convenção republicana que começa na segunda-feira. Isso pode mudar muito aí o clima, né, dessa campanha que já estava bastante quente, digamos assim, por conta da pressão, né, em cima do presidente Joe Biden, que tenta a reeleição. Como você disse, Camila, o ex-presidente Donald Trump sofreu esse ferimento ali do lado direito do rosto, né, aparentemente no ouvido direito, foi acudido ali por toda a segurança do serviço secreto e levado para uma emergência médica próxima ali daquele local. Como é que eu posso dizer, uma frase que foi dita pelo próprio serviço secreto, que foi divulgada pelo serviço secreto, de que o ex-presidente Donald Trump passa bem e que toda aquela área foi evacuada, as pessoas tiveram que sair de lá imediatamente, inclusive todos os jornalistas, porque aquela área, nesse momento, é uma cena de um crime, ou seja, está uma investigação, né, já foi instaurada e toda aquela área deve ser investigada. O que se pergunta nesse momento é como alguém, né, com uma possível arma pode ter entrado naquela área, ou se essa pessoa estava realmente dentro daquela área. Havia uma segurança muito grande, né, um forte esquema de segurança, mas ao mesmo tempo o que se questiona já aqui nos Estados Unidos, que a gente tem ouvido pela imprensa americana, é que o tipo de segurança nesse momento será que é adequada para a campanha que nós estamos vivendo nesse momento, para o clima difícil da campanha eleitoral desse ano, que é sem dúvida uma das campanhas consideradas mais importantes da história dos Estados Unidos. Nós temos um ex-presidente e um atual presidente concorrendo no próximo mês de novembro. A gente continua acompanhando toda esse episódio, né, que marca a história dos Estados Unidos, especialmente dessa campanha eleitoral, com o ex-presidente Donald Trump sendo atingido possivelmente por um tiro. Ele mesmo, né, teoricamente, teria postado uma foto em uma das suas redes sociais dizendo que ele não vai parar e que alguns senadores também, senadores aliados, né, do Partido Republicano, já teriam também postado que estão rezando, estão orando pelo presidente, enfim, pedindo orações por ele para que ele se recupere bem. Mas a informação que foi divulgada pelo próprio serviço secreto é de que ele passa bem. A gente vai continuar acompanhando para saber o desenrolar dessa história e se vai haver também um pronunciamento do presidente Joe Biden, que, segundo a Casa Branca, já recebeu um breve comunicado sobre o que aconteceu. Breve porque as informações ainda continuam sendo apuradas para serem passadas. Não se sabe exatamente de onde esses tiros podem ter partido. Então a gente continua acompanhando para saber se o presidente Joe Biden também
também vai se pronunciar e saber o que ele vai dizer nessa noite e também as últimas informações sobre o estado de saúde do ex-presidente Donald Trump, candidato à eleição desse ano aqui nos Estados Unidos. Edu e Camila. É isso, Vandrei. Daqui a pouco a gente conversa mais e ao longo desta edição, mais informações sobre essa situação envolvendo o ex-presidente Donald Trump. Continuamos na área internacional para te dizer que a situação política na Bolívia se acalmou desde a tentativa de golpe de Estado há pouco mais de 2 semanas. Agora, o presidente Luiz Arce precisa lidar com a crise econômica e reconquistar a confiança da população. O Carlos lembra bem que estava nesta mesma rua, no centro de Santa Cruz de la Sierra, quando soube da tentativa de golpe de Estado em La Paz. Mas depois do fracasso da ação, lembrou de outros golpes de Estado em que militares bolivianos estiveram envolvidos. ¿Qué institución, académica dice que los militares están capacitados para gobernar? Todos los golpes de Estado que han estado en Bolivia siempre lo han sumido a Bolivia en la pobreza. Foi no dia 26 de junho. Um blindado forçou a entrada no Palácio Queimado, sede do governo boliviano, mas não conseguiu entrar. A tentativa de golpe foi chefiada pelo general Juan José Zúñiga, comandante do Exército. Ele havia sido destituído do cargo um dia antes, depois de fazer ameaças ao ex-presidente Evo Morales, antigo aliado e padrinho político de Luiz Arce. O presidente boliviano enfrentou o general, ordenou que desmobilizasse as tropas imediatamente e em seguida deu voz de prisão ao ex-comandante. As imagens das tropas golpistas em La Paz correram o mundo. No entanto, lideranças políticas da oposição e da esquerda, incluindo o ex-presidente Evo Morales, chamaram de farsa a tentativa de golpe. Evo Morales dijo que fue una mentira, ¿no? Y que pedía perdón a la comunidad internacional por la mentira de Arce, ¿no? Eso fue muy duro para Arce. Uma especialista em relações internacionais, ouvida pelo Jornal da Record, afirma que o presidente Luiz Arce saiu fortalecido da tentativa de golpe. Mas, ao mesmo tempo, com a crise política e econômica que afeta o país e atacado por opositores e antigos aliados, ele está fragilizado. O presidente Luiz Arce conseguiu debelar o golpe, segurou com as suas forças políticas, os seus apoiadores, para que não tivesse, de fato, uma destituição do seu governo ilegal, mas, ao mesmo tempo, ele vive uma crise política, porque essas forças continuam pressionando seu governo. Molina e Flávia também afirmam que a tentativa de golpe provocou danos colaterais na já enfraquecida economia boliviana. Os investimentos previstos caíram e o dólar no mercado paralelo subiu. E ainda que o povo esteja sentindo os efeitos desta crise, não pretende abrir mão da democracia. A via mais correta são as eleições democráticas. Bolivianos e bolivianas continuam apoiando o presidencialismo, a democracia, a República Boliviana. Esperamos que continue assim. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas num ataque com foguetes contra Israel. A ação partiu do grupo Hezbollah em resposta a um bombardeio na faixa de Gaza contra integrantes do Hamas. Nesse ataque, autoridades palestinas disseram que 90 pessoas morreram. O sistema de defesa aérea israelense conseguiu interceptar parte dos lançamentos. Um dos foguetes caiu em uma área no norte do país e provocou um incêndio. As vítimas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. Mais cedo, um ataque israelense atingiu o sul da faixa de Gaza. Esta imagem mostra o antes e o depois do bombardeio. Segundo a publicação das forças de defesa, os disparos atingiram uma área aberta onde estavam escondidos 2 líderes do Hamas. Mohammed Deif, considerado o atual número 2 da organização terrorista, era um dos alvos. Ele foi um dos mentores dos ataques a Israel em 7 de outubro do ano passado, que deixaram pelo menos 1.200 mortos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que não tem certeza se os 2 integrantes foram mortos, mas prometeu eliminar toda a liderança do grupo terrorista. Autoridades de Gaza disseram que os mísseis atingiram uma região designada como zona humanitária. O pier temporário que os Estados Unidos construíram no litoral de Gaza vai ser removido em breve. Segundo as autoridades americanas, houve problemas técnicos e climáticos.
Desde que a estrutura foi instalada, há cerca de 2 meses, mais de 8.000 toneladas de produtos chegaram ao litoral da faixa de Gaza, segundo as autoridades americanas. Mas durante esse período, o mar agitado danificou o pier, que custou o equivalente a 1 bilhão e 250 milhões de reais. A previsão era de que a estrutura ficasse disponível até setembro, mas as condições climáticas tornaram o escoamento de ajuda humanitária inviável. Nesta semana, a chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional afirmou que Israel também tomou novas medidas para aumentar o fluxo de ajuda pelo porto de Ashdod, próximo à faixa de Gaza. Para ela, pode ser uma solução a longo prazo. Embora os suprimentos cheguem, o governo israelense afirma que é preciso mais esforço da ONU para que sejam efetivamente entregues aos palestinos. Próximo à faixa de Gaza, o exército já liberou cerca de 14.000 caixas como essas com ajuda humanitária. Os produtos entraram pela passagem de Kerem Shalom, perto da fronteira com o Egito, mas ainda precisam ser retirados para dar início à fase de distribuição. É por portões como este que os caminhões com ajuda humanitária passam. Eles chegam vazios e são carregados com itens que já foram inspecionados aqui do lado de Israel. O país cobra das Nações Unidas mais caminhões para buscar os produtos, além de locais para armazenar os donativos. Esses produtos estão aqui há 1 mês. Isto é ajuda para Gaza. Buscar e distribuir é uma responsabilidade da ONU, disse o coronel Elad Gorem. No fim de junho, o secretário-geral das Nações Unidas assumiu que existem dificuldades logísticas por causa da falta de governo em Gaza para ajudar na distribuição. Veja a seguir mais informações sobre um ataque neste sábado contra o ex-presidente Trump. E para comprovar limpeza da água, ministra do Esporte da França mergulha no Rio Sena. Goiás e Ceará registram acidentes graves envolvendo linhas com cerol. Ocorrências aumentam no período de férias escolares. Voltamos a falar do ataque ao ex-presidente americano Donald Trump, que foi durante um comício na Pensilvânia. O governador da Pensilvânia já se manifestou, disse que a polícia local está trabalhando com o serviço secreto para descobrir o que aconteceu. Algumas pessoas que estavam na plateia relataram que houve muita confusão. Aí a gente vê a imagem mais aproximada, então não dá para ter essa ideia da confusão, mas muita gente chorando, em pânico para deixar o local. Organizadores da campanha calculam que havia cerca de 50.000 pessoas assistindo ao comício do ex-presidente. Esse era um dos últimos compromissos de Donald Trump, que iria viajar para Milwaukee, onde participaria na segunda-feira da convenção dos republicanos, que iria oficializá-lo como candidato. Bom, Trump já se pronunciou através de um porta-voz, dizendo que está bem e agradeceu aos socorristas, não é, Camila? E nós temos algumas repercussões também entre aliados. Por exemplo, agora há pouco, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que ficou chocado com o que chamou de aparente ataque ao presidente Trump e que está rezando pela sua segurança e rápida recuperação. O primeiro-ministro da Ucrânia, Viktor Orbán, também prestou solidariedade ao ex-presidente no que qualificou da Hungria, perdão, o que qualificou o ataque como hora sombria. Aqui no Brasil, nós já temos uma repercussão também do ex-presidente da República e aliado de Trump, Jair Bolsonaro. Ele escreveu numa rede social: nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse de Jair Bolsonaro neste rápido post nas redes sociais. Nós vamos voltar agora, né, Camila, para os Estados Unidos, ainda com essa imagem do que está sendo chamado de um ataque. O repórter Vandrei Pereira acompanha a investigação e a repercussão na política doméstica norte-americana no que tem tudo para ser uma das mais acirradas campanhas eleitorais à Casa Branca, e a eleição é logo ali em novembro, né, Vandrei?
É isso mesmo, Edu. A gente volta direto aqui dos Estados Unidos acompanhando esse incidente que marca, né, essa história eleitoral, marca essa campanha presidencial 2024 que já vem sendo bastante questionada, né, por conta do fato do atual presidente Joe Biden, né, tá sofrendo muita pressão, enfim, por conta dessa eleição. Mas trazendo mais informações sobre esse possível ataque ao ex-presidente Donald Trump, nós temos a informação de que houve feridos e que há pelo menos uma pessoa morta. Mas são informações ainda que estão sendo atualizadas e sendo trazidas desse local onde o ex-presidente Donald Trump fazia um comício na cidade de Butler, uma pequena cidade do estado da Pensilvânia, estado onde inclusive ele já esteve anteriormente, mas não imaginava, né, que isso pudesse acontecer. Nós tivemos também uma informação de que um possível atirador, né, envolvido nesse ataque foi neutralizado. Essa informação, essa é a palavra, né, que a mídia americana e a equipe de segurança vem usando, ou seja, não se sabe se ele foi morto ou se ele simplesmente foi detido. Então nós temos essa informação de que um atirador ou possível atirador envolvido nesse ataque foi detido ou teria sido atingido, né, por balas, está morto nesse momento. Nós não temos essa informação ainda oficial, mas há extraoficialmente uma informação de que um atirador foi realmente detido nessa ocasião. O presidente Donald Trump já se pronunciou, né, deu aí através do seu porta-voz, dizendo que está bem, agradeceu ali toda a equipe de segurança. E também nós tivemos agora de que a vice-presidente Kamala Harris também foi informada sobre esse incidente, né, e que está indo a caminho de Washington. Há a possibilidade, inclusive, de que nós tenhamos um pronunciamento não do presidente Joe Biden, mas sim da vice-presidente Kamala Harris. E há também a informação, muita repercussão aqui nos Estados Unidos nesse sentido. Eu começo a receber informações aqui também, meu telefone começa a apitar porque informações começam a chegar. Há muita repercussão entre os aliados, né? O senador Marco Rubio, que é um senador que representa o estado da Flórida, grande aliado do presidente Donald Trump e também um dos nomes cogitados para estar na chapa de Trump como vice-presidente. Ele também já se pronunciou nas redes sociais pedindo orações e também o líder dos democratas na Câmara, né? O líder dos democratas, o Jeffrey Rakin Jeffries, ele acabou de também fazer uma postagem dizendo que nenhum tipo de violência vai ser aceita durante essa campanha. A gente continua acompanhando, é um momento muito difícil, né, que traz aí toda uma mudança, né, talvez de estratégia, inclusive de proteção para os dois candidatos nessa corrida eleitoral 2024, que já tem sido, né, bastante questionada por conta da candidatura, né, uma candidatura diferente, com um ex-presidente, um atual presidente, e a situação do atual presidente Joe Biden, que vem sido bastante questionado por conta da idade avançada e das gafes que vem cometendo, enfim. Mas o próprio ex-presidente Donald Trump teria postado, né, na rede social de que ele não vai desistir e de que nenhuma violência vai ser aceita, de que ele está bem neste momento. Então nós temos ali todo o serviço de segurança envolvido naquela situação, fazendo uma varredura e buscando provas também do que pode ter acontecido nesse ataque. Edu, Camila. Exatamente, Vandrei. Eu agradeço a sua informação e bem na linha do que o Vandrei nos conta direto dos Estados Unidos, o jornal Washington Post acaba de publicar a informação de que 2 pessoas foram mortas. O André acabou de falar de que o atirador, né, o responsável pelo suposto ataque, teria sido neutralizado. O Washington Post fala agora em 2 pessoas mortas pelos serviços de segurança norte-americanos. A gente tem a impressão de que quando o Trump é levantado pelos seguranças, ele, com a mão em punho cerrado, ele fala fight, né? Quer dizer, lutem, sigam, quer dizer, instigando as pessoas a manterem o espírito elevado na corrida à Casa Branca. Você já viu direto dos Estados Unidos que o presidente norte-americano não se pronunciou, mas que a vice-presidente Kamala Harris pode fazer um pronunciamento nos próximos minutos. É um instante decisivo para a disputa à Casa Branca, justamente há dias em que todo mundo se pergunta, Biden vai mesmo concorrer? Pode abrir mão? É páreo para Trump? As pesquisas dão favoritismo ao ex-presidente norte-americano e isso tudo mexe com o tabuleiro eleitoral da maior potência do planeta. Aqui no Brasil, o Senado analisa um projeto de lei que criminaliza o uso do cerol no país. Vamos falar disso porque os acidentes provocados pelas linhas preparadas com cola e vidro moído aumentam muito nessa época de férias escolares. Miguel, de 7 anos, está em casa, onde se recupera do acidente. Ele lembra que teve o pescoço cortado
por uma linha de cerol. O menino ficou brigando por ela, aí o menino puxou a linha e o pescoço passou pela linha. O motociclista Renan sofreu o mesmo tipo de acidente. Teve o pescoço cortado quando voltava para casa em Goianira, na região metropolitana. Imagens do circuito de segurança mostram quando as crianças soltavam pipa na rua. Nesse momento, a vítima passa e cai da moto, após ser atingida. Eu estava meio escuro. Aí na hora que eu senti a linha batendo no meu pescoço, eu virei o rosto, aí tirei a mão da moto e bati a mão na linha e joguei ela para trás. Até cortou meus dedos aqui. O projeto que criminaliza o uso do cerol foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está em tramitação no Senado. Quase todos os estados brasileiros e muitos municípios já têm legislação que proíbe a venda de linhas cortantes. A estimativa é que, por ano, o cerol cause ferimentos em 500 pessoas no Brasil. Em Goiânia, a Guarda Civil Metropolitana realiza ações educativas e de fiscalização nos locais que costumam concentrar soltadores de pipa. Os acidentes aumentam nesta época do ano por causa das férias escolares. Acontece que está todo mundo em casa, né? Então já procuram atividades aí recreativas. E a maioria aí procura o quê? Soltar pipa, né? A pipa com linha cortante. Depois das críticas à poluição do Rio Sena em Paris, a ministra do Esporte decidiu provar que as águas estão limpas para sediar as competições nas Olimpíadas. Veja como. Amélie Casteira vestiu um traje de banho de borracha e nadou nas águas geladas, ao lado de um atleta paralímpico. A cerimônia de abertura vai ser às margens do Rio Sena, no dia 26 de julho, onde também vão ser realizadas as provas de triatlo e a maratona aquática. O mergulho da ministra é simbólico e ajuda a organização a mostrar que o Sena tem condições sanitárias de receber os atletas. Segundo o governo, os últimos testes confirmam a boa qualidade da água. Mais de 7 bilhões de reais já foram gastos na despoluição. E a China, uma das maiores potências do esporte olímpico, anunciou uma delegação com 405 atletas para os Jogos. A surpresa foi a skatista Zheng Haohao, de apenas 11 anos, que será a mais jovem do grupo em Paris. A equipe de velocistas brasileiros embarca nos próximos dias para as Olimpíadas de Paris. Felipe Bardi e Eric Cardoso são os únicos atletas do nosso país a correr os 100 metros rasos em menos de 10 segundos. Três atletas em reta final de preparação. O sonho olímpico é uma realidade para Eric Cardoso e Felipe Bardi, que vão correr os 100 metros livres, e para Lucas Vilar, que vai estar no revezamento 4x400. A menos de 2 semanas do início das Olimpíadas de Paris, eles reforçam os treinos e tentam controlar a ansiedade. Estou tentando me manter calmo, mas confesso que estou muito feliz, muito animado pela oportunidade de poder estar indo competir nos Jogos Olímpicos. Felipe Bardi e Eric Cardoso são os 2 homens mais rápidos do Brasil. Os únicos a correr os 100 metros rasos, abaixo dos 10 segundos. A expectativa agora é melhorar ainda mais essa marca em Paris para, quem sabe, chegar à tão sonhada final olímpica. A gente tem que pensar de tudo que a gente trabalhou nesses 3 anos para cá. O ciclo foi menor e a gente se manter com a cabeça muito tranquila e pensando que a gente vai fazer um grande jogos, né? Lucas vai competir numa prova em que o Brasil tem chance de medalha. No revezamento, ele espera surpreender. Na Olimpíada de Tóquio eu tinha 19 anos, então eu era muito novo, ganhei bastante experiência e hoje a gente já vem focado em alcançar novas marcas, alcançar uma final e visando uma medalha olímpica. Felipe, Eric e Lucas saíram do interior de São Paulo para treinar e morar juntos na capital. Os 3 são treinados pelo mesmo técnico, o exigente Darcy Ferreira. Eu entendo que eles estão na melhor forma quando a gente vê o nível de força, o nível de velocidade, o nível técnico, e eles têm apresentado dados bem interessantes. Estou muito otimista. Nos próximos dias, os atletas da seleção embarcam para a Europa. Na bagagem, levam a esperança de um bom resultado e o apoio de milhões de brasileiros. Não costumo falar de medalha, não costumo falar de resultado, mas espero que eu vou dar o meu melhor. Eu tenho certeza que vai sair um grande resultado aí. A gente espera por isso. Veja a seguir, ex-técnico da seleção, Dunga e a esposa sofrem acidente de carro no Paraná.
E ainda mais informações sobre os disparos ouvidos durante um comício e que teve um ferimento contra Donald Trump. Acaba de ser confirmada, inclusive, foram confirmadas 2 mortes, entre elas a do possível atirador. Jornal da Record ao vivo, de volta com você e com a emergência desse sábado, direto dos Estados Unidos, as imagens que marcaram o dia de hoje do que pode ter sido um atentado contra o ex-presidente Donald Trump, num evento na Pensilvânia. Inclusive, a polícia reforçou a segurança em Nova York, onde mora o ex-presidente Trump e a família dele. Vamos às imagens porque policiais foram deslocados para Trump Tower, o edifício que é sede das organizações do ex-presidente. Escuta comigo o momento dos disparos, que foram descritos como explosões ou tiros. Trump falava quando, de repente, 1, 2, 3. Ele vai com a mão direita no ouvido direito. Só que você continua ouvindo disparos e esses outros disparos podem ter sido já a reação de agentes do serviço secreto contra o suposto atirador. Nós vamos ao vivo aos Estados Unidos agora com o Vandrey Pereira. Vandrey, aqui no telão do Jornal da Record, por favor, porque há confirmação de 2 mortes, entre elas a do suposto atirador, né, Vandrey? É isso mesmo. Autoridades locais, viu, Edu, confirmaram agora há pouco, divulgaram que o atirador, o suposto atirador, né, envolvido nesse ataque, responsável pelo disparo desses tiros, está morto. As autoridades também confirmaram, infelizmente, que uma pessoa que assistia ali ao comício do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia foi atingida e também morreu. E há ainda uma terceira pessoa também do público e que está ferida. Ou seja, essas são as informações mais atualizadas até este momento sobre esse possível ataque, né, ao ex-presidente Donald Trump durante um comício que ele fazia na Pensilvânia. Ele falava ali pouco mais de 10 minutos quando esse ataque acabou acontecendo. Um porta-voz da campanha do ex-presidente Trump também divulgou há pouco que ele está bem e de que ele já de que ele já saiu da emergência médica para onde tinha sido levado agora há pouco, ali mesmo, naquela região. Então ele já saiu e passa bem. Mas é claro que toda essa segurança, né, agora está sendo bastante questionada no momento em que a gente tem uma campanha com uma disputa muito grande, né, com o ex-presidente Trump e também com o atual presidente Biden. Toda essa segurança, incluindo o serviço secreto que faz parte do esquema de segurança de proteção do ex-presidente e do atual presidente, todo esse esquema de segurança, a partir de agora, vai ser bastante questionado, porque a informação que nós temos até então é de que todas as pessoas, para estarem dentro de uma área dessa, participando e assistindo ali a um comício onde nós temos a presença de um ex-presidente ou de um presidente, elas têm que passar por um forte esquema de revista, de segurança, um escaneamento corporal, ou seja, não há a menor possibilidade de que uma arma possa ter entrado ali, mas questiona-se, há informações extraoficiais, né, há esse questionamento de que um atirador de elite, né, ou seja, um atirador profissional, de que esse rapaz, esse atirador que foi morto, né, de acordo com as autoridades, possa ter estado, né, a uma distância muito grande, mas a informação que se tem até o momento é de que ele já está morto. A gente continua acompanhando toda essa informação, o desenrolar de toda essa história, desse ataque, né, ao ex-presidente Donald Trump. Lembrando que a partir de segunda-feira nós temos a Convenção Nacional Republicana, ou seja, um grande momento dessa campanha eleitoral onde irá se decidir também quem será o vice da chapa de Donald Trump, que muito provavelmente será o nome oficializado a partir desse momento agora também, diante desse ataque, né, o que muda nessa campanha. E aguardando ainda, talvez para ainda hoje, um pronunciamento ou do presidente Joe Biden ou da vice-presidente Kamala Harris. A gente continua aqui nos Estados Unidos, podemos voltar a qualquer momento, Edu, Camila. Uma coisa é certa, Vandrey, eu concordo com você, a segurança desta disputa eleitoral foi colocada em xeque e, ao que tudo indica, as imagens mostram que o tiro que acertou o ex-presidente Trump, ou o disparo, não sabemos exatamente que artefato foi usado pelo atirador, veio de fora do ambiente seguro, de cima de um telhado, a poucos metros da área de segurança completa. Mais informações a qualquer momento com Vandrey Pereira, direto dos Estados Unidos, e aqui com o jornalismo da Record, né, Camila? Exatamente, Edu. E olha, o ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira, Dunga, e a mulher dele ficaram feridos num acidente de carro neste sábado, no Paraná.
O carro em que o casal estava capotou na BR-116, no trecho de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu por volta de 12h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Dunga e a mulher estavam conscientes quando foram socorridos e foram levados para o hospital. Os dois fizeram o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Dunga segue internado, mas o estado de saúde não foi divulgado. O hospital também não informou o estado de saúde da mulher dele. O motivo do acidente será investigado. E um dos ídolos da história do Corinthians morreu hoje aos 75 anos. O goleiro Tobias virou herói alvinegro ao defender 2 pênaltis no Maracanã, na famosa invasão corintiana em 1976. Um ano depois, Tobias se consagrou ao vencer o Campeonato Paulista pelo time que amargava um jejum na época de 23 anos sem título. Foi assim que Tobias se consagrou no Corinthians, na chamada invasão corintiana, no Maracanã, em 1976, onde mais de 70 mil torcedores do Alvinegro lotaram o estádio na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Tobias defendeu 2 cobranças de pênaltis. Tobias defende o segundo pênalti. E o Corinthians avançou para a final. Corinthians é finalista do Campeonato Nacional de Futebol. O título não veio, mas o goleiro já havia conquistado o coração dos torcedores. Tobias chegou ao Corinthians em 1975 e aqui ficou 3 anos. Foram 125 partidas vestindo a camisa do time. O momento mais importante foi 1 ano após a invasão no Maracanã, na final do Paulistão de 77. Quando o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0, era Tobias que estava no gol. Em entrevista à Record, há quase 12 anos, Tobias falou sobre a importância de vencer o campeonato. 87, eu acho que foi o título da história do Corinthians. Foi o fim do jejum. Fazia 23 anos que o Corinthians não ganhava nada. Tobias teve uma participação importantíssima durante todo o Paulista e principalmente nas finais. Ele era um líder do time e ele mostrava muita agilidade. Foi o ápice da carreira dele, foi o auge. José Benedito Tobias faleceu hoje, aos 75 anos, por insuficiência respiratória. Nas redes sociais, parentes de Tobias lamentavam a perda. O Corinthians também fez uma postagem em homenagem ao goleiro, lamentando profundamente a morte de um dos ídolos da história do Timão. Acabamos de perder o nosso grande Tobias, né? Que tem assim um currículo maravilhoso da sua história como profissional. Muito marcante, né? Aquela invasão do Maracanã, campeão paulista de 77. O corpo de Tobias será velado em Agudos, no interior de São Paulo. Com defesas como esta, o ex-goleiro deixou sua marca para sempre na história do Corinthians. O Tobias representou, junto com a equipe toda, a grande raça corintiana que sempre teve. Uma última informação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de se pronunciar pelas redes sociais sobre o possível atentado sofrido hoje pelo ex-presidente Donald Trump durante esse comício na Pensilvânia. Lula disse: o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável, escreveu Lula. Trump passa bem, já foi socorrido, foi um ferimento de raspão. Estamos aguardando direto dos Estados Unidos agora o pronunciamento do presidente americano, Joe Biden. O Jornal da Record termina aqui. Amanhã não perca, no Domingo Espetacular, toda a cobertura sobre os tiros que atingiram o ex-presidente Donald Trump. Nossos repórteres já estão a caminho da Pensilvânia. Fique agora com Heróis Eternos e logo após melhores momentos de A Rainha da Pérsia tem eliminação ao vivo em A Grande Conquista. Entre no r7.com e vote no seu favorito. É a reta final do reality. Não perca. Boa noite. Eu te vejo na segunda no Fala Brasil. Boa noite.